Olá, João, tudo bem? Tudo bem, e você, Eduardo? Tudo jóia. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Esse é muito Nosso especial. professor. Nosso E professor. palestrino, isso que é o melhor de tudo, né? É a única parte que, infelizmente, a gente tem que conviver, né? Estamos gravando o 4º episódio da 3ª temporada do podcast Antes da Consulta e gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores. Drogaria Economia, Padre Albino Saúde, Mercavejo e também, João? Laboratório Santa Rita e Vive Empreendimentos. João, apresenta o professor. Temos a honra de trazer aqui em nosso podcast Dr. Renato Eugênio Macchione, pneumologista, professor da Faculdade de Medicina de Catanduva, ex-professor, né? Acho que agora não está mais nos dando a honra. Temos o prazer de recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês dois que foram excelentes alunos, né? E é um prazer muito grande ter esse convite e estamos aqui para procurar levar alguma coisa para a nossa população, alguma informação, algum esclarecimento e principalmente porque nós vivemos grandes mudanças, né? Enfrentamos grandes problemas dentro da saúde e acho que a gente pode mostrar um pouquinho da nossa experiência, né? Como profissional na área de saúde, como ex-professor e essa interação é muito importante para a população. Eu agradeço. Ô, João, quem for rei nunca perde a majestade. Eu vou chamar ele de professor, porque Claro, ele me deu aula eu em também. 1994, Fisiologia. Também não precisa ficar falando data, né, Eduardo? Não vamos exagerar. Professor né? Renato, por que tanta gente ainda fuma? Tá, nós temos aí, né, um grande desafio, né? Podemos abordar do ponto de vista de dependência química, né? Então, a nicotina é uma droga que causa dependência química e é importante essa questão que você levantou, porque as pessoas acham que o cigarro ou algumas outras formas de tabaco, narguile, agora existe essa tendência de cigarro eletrônico que estão tentando aprovar no Senado, né? Inclusive votei contra, né? Tem uma consulta pública, convido a todos para votarem contra. E a nicotina é um potente causador de dependência química. Liga nos receptores praticamente os mesmos da cocaína, gerando a liberação de substâncias que geram, às vezes, prazer, atenção, e isso faz com que as pessoas tenham dificuldade, que causa, a hora que para com o cigarro, tem abstinência. Então, não existe forma segura de consumo, né? E o grande problema é a dependência química, como qualquer outra droga. Então, a gente sempre fala para o paciente, você vai deixar de ser um usuário, mas é um dependente, né? Mas essa terminologia é pesada, porque dependência parece outras drogas. Talvez os meios de comunicação não informem isso que vocês estão abordando, que é uma droga que causa dependência química. Esse é o problema. Por isso que as pessoas experimentam, existem várias formas atrativas. Esse aqui tem sabor de tangerina com chocolate. Então, sabores, todos atrativos, né, para o adolescente, né, eles acabam caindo nesse mercado, né? Nada mais é do que um mercado consumidor grande e que eles têm que né, fornecer dividendos aos acionistas. Então, eles acabam inventando fórmulas, né? E nós da área da saúde tentamos alertar. Nem sempre a ciência é tão precisa, né? A ponto dessa mudança, né, desse esclarecimento. E a gente sabe que é super complexo, né, o combate ao tabagismo. Na década de 80,
não sei se na de 70, mas na de 80, eu tenho muito claro na minha memória várias propagandas na TV, né, de várias marcas, eram propagandas bonitas, né, atrativas, e aquilo atraía muito a curiosidade, parecia que fumar fazia bem. Eu já escutei de pessoas mais antigas que falam que na época delas fumar era chique a pessoa ficar lá soltando fumaça. Hoje a gente tem muita informação, né? Hoje a gente tem internet, tem tudo que pode trabalhar esse combate, mas mesmo assim a gente ainda tem tabagistas, jovens também procurando por conta de todo esse atrativo que você disse. Ainda falta um trabalho mais incisivo, talvez do Estado, em relação à comunicação como um todo, para poder alertar o malefício que o cigarro faz? Então, eu estava conversando com o Záquia e ele me falou o seguinte, ó, nós temos que nos mobilizar no sentido de tentar trazer informações e mobilização da sociedade, talvez por esses canais. Acho que depender muito do Estado é assim, até um pouco mais sossegado. É lógico que nós precisamos de leis, né? Existem leis, mas só que o Brasil acaba produzindo muita lei, muito interesse, né? Então eu acho que depender do Estado hoje, parece que a gente fica meio, né, reticente, porque às vezes você coloca uma intenção boa, mas aí alguém põe uma jabuticaba lá no meio e acaba provando outras coisas. Então, sim e não, né? Depende da gente. Eu acho que isso aqui é o que traz informação, leva informação para o pessoal. E lógico que nós temos que ter leis. Quando foi aprovada a lei que proibia fumar em ambientes de restaurantes, bares, a reação, né, daquela turma dos interesses, né, tanto da imprensa como formuladores de opinião, falando vai fechar todos os bares, né, vai fechar restaurante. Não fechou nenhum. Conversei com um dono de pizzaria, ele falou assim, oh, ainda bem que veio essa lei, porque o pessoal ficava fumando aqui e não ia embora, não ficava segurando a mesa, né? E agora não. Então, nós temos que vencer obstáculos, nós temos que vencer dificuldades. E nós temos, eu acredito, que nós temos, assim, informações, às vezes, muito enraizadas na nossa mente, que são equivocadas, né? Então, a juventude agora está enfrentando outras formas de abordagem, pela internet, dessas outras formas de consumo de tabaco. Ah, o paeirinho é natural. Tá, mas é natural, mas faz mal até mais que o cigarro comum. Cada paeiro são 5 de papel, porque tem mais nicotina. Ah, mas é natural, mas faz mal. Então, tudo que é natural é bom? Não. Olha só onde nós chegamos. Porque todo mundo fala natural, natural, como se não tivesse, né? É como se a pombinha da paz não tivesse nenhum malefício, né? E a pomba traz consequências. Então, é isso que nós temos que levar, né? O sim e o não, né? Só que não existem só essas duas questões. E então os jovens estão recebendo essa outra influência, agora dos cigarros eletrônicos, parecido com um pendrive, um vaporizador, o narguilé, tem água, vai limpar tudo. Não vai limpar nada, né? Então, é uma eterna luta. Eu acho que isso aqui, essa mensagem que o Záquia passou pra gente foi muito importante. É por aqui, não pelo Estado, eu acho. Então, professor, mas é interessante que você colocou no sentido de que quando você pega um maço de cigarro, tem alguém com uma traqueostomia, tem alguém que morreu. Isso já não comove mais ninguém. Essa é uma propaganda que, se surtiu algum efeito, foi lá no passado. Hoje a gente tem o Instagram, o Facebook, a internet, o WhatsApp. O Estado, de alguma forma, precisa regulamentar esse campo. Ó, você pode ir até aqui, até esse ponto você não pode mais. Mas, senhor, membro de uma sociedade tão importante, o que a sociedade
tisiologia também faz para combater? O que, que a sociedade organizada oferece? Porque senão a gente fica assim, ô João, você tem que fazer alguma coisa. Não, o João pensa, não, é o vereador que tem que fazer a lei. Aí o vereador não, e ninguém faz nada. E aí você vai em qualquer festa de adolescente, parece uma neblina de tanto cigarro eletrônico que tem. Como o senhor bem disse, o paeirinho é sedutor. Você vai numa festa country, num rodeio, parece que é o combo da juventude, né? Calça justa, bota, tem que ter o paeirinho e a latinha de cerveja na mão. Então criou-se também um estereótipo na sociedade que fumar é legal. Fumar é o cara da hora, né? E como que a gente desconstrói isso? Bom, aí são várias questões, né? Questões sociais, educacionais, enfim, uma pergunta bem complexa, né? A sociedade de pneumologia, ela tem lutado de uma maneira muito importante, tanto na informação dos malefícios, né? Nós tivemos recentemente a publicação, né, de uma morte de uma criança, né, um adolescente, devido ao cigarro eletrônico. Nós já temos uma doença relacionada ao uso de cigarro eletrônico, né, que são lesões pulmonares em jovens, adolescentes, como se fosse uma Covid com insuficiência respiratória e morte. Nós já temos uma doença. Então, em todo o congresso, a sociedade tenta colocar isso. Só que a ciência, como a sociedade, ela tem uma dificuldade muito grande de traduzir isso para a população. Essa é uma falha nossa da ciência, né? Nós vimos isso na Covid. Por mais que a ciência mostrasse alguns direcionamentos, num período que foi muito traumático para a gente, o outro time ia totalmente contrário, quer dizer. Então, essa dificuldade, acho que é culpa da ciência mesmo, de não saber transmitir essas informações. Acho que é minha culpa também, né? Trabalhei vários anos no Programa Municipal de Combate ao Tabaco, fizemos um trabalho legal lá no Centrinho, mas de cada 10 dependentes, né, que já fumam, como qualquer dependência química, nós recuperamos 3, 4. É uma dependência química. Acho que a primeira coisa, causa dependência química, tá? E é difícil parar. Eu tenho paciente que já parou todas as drogas e não consegue o cigarro, né? De tão potente que ele é, o efeito da nicotina. Então, a sociedade tenta fazer, mas é pouco expressiva, né? Nós conseguimos a Margarete, que é a atual presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, aparecer nos telejornais na época da Covid, então conseguimos, né? Mas é esporádico, não temos abertura, não existe esse interesse. E quando a gente fala de Estado, acho que nós conseguimos uma coisa com o Serra, nessas propagandas, quando ele foi senador, de colocar isso, mas hoje já também não emplaca. Então, qual a comunicação que nós temos que mandar para os jovens para que eles não entrem? Eu acho que é aí que é o que não é bonito fazer, né? Então, nós temos que mudar primeiro essa cultura da cervejinha, cultura, né, que tudo é o prazer, né? A cultura do cartão de crédito, que tudo é possível. Então nós vamos bater de frente, né? Talvez sejamos Don Quixote, né? Numa mudança de um país que, né, tá bem desorientado, né? A população tá desorientada. E mais uma vez, eu tenho reticências tenho assim contra o Estado. A hora que você fala, vamos fazer uma lei, vai dar problema, porque os interesses são outros, né? O lobby da indústria, outras do tabaco, é muito mais forte do que qualquer sociedade de especialidade. O lobby do serviço público de outros, eles conseguem emplacar leis que a gente, né?
Então, não existe. Eu acho que nós estamos na contramão de toda a representatividade, de todo. Eu tenho um ceticismo muito grande. Viraram corporações. Temos que legislar, temos que colocar, mesmo na internet, até onde vão as fake news, como nós vamos lidar com a inteligência artificial, né? Mas nem eles estão preparados para lidar com essa problemática. Eles não sabem nem lidar com algo básico da informática. Como é que eles vão legislar, né? E então eu acho que nós estamos realmente precisando de tomada de decisões, mas não vejo que lá em cima não tem esse interesse e não tem essa preocupação. Tem preocupação na época de eleição. Sim. Né? E os outros poderes também, cada um toma uma decisão. Então, eu acho que somos nós mesmo que temos que, por aqui, tentar mandar informação e educação, né? Acho que é muita pretensão, mas é o caminho que eu vejo no momento. Enquanto nós não mudarmos essa ideia de que quem está no poder vai defender simplesmente o interesse pessoal e não coletivo, isso nunca vai ser possível, né? É bem complicado por conta desse interesse pessoal, porque aí, né? Esse ceticismo nosso, até me perdoe, eu acho que tudo se resolve pela política, né? Como mobilização das entidades, por exemplo, das sociedades, especialidades, Associação Paulista de Medicina, enfim, todas as instituições de classe. E esse ceticismo, esse desalento com a política também é perigoso, né? Porque traz, às vezes, pessoas que falam assim, não, eu sou o representante contra a política e tal, e, na verdade, ele é um produto daquilo e está vestindo outra. E aí a gente coloca uma outra situação, né? Então nós vimos na história grandes líderes que acabaram, né, com essa linha, né? Que foram fascistas, foram, né? Acabaram com a democracia na Itália, na Alemanha. Então, nós assistimos isso, que era contra essa... então, eu não tenho essa resposta, né? Mas que eu gostaria de estar mais otimista, né, frente a essas novas, né, aberturas de faculdade, aberturas né, no Brasil todo. É o interesse na saúde ou é o interesse da política educacional ou é interesse dos donos de segmentos educacionais, né? Está explícito que é donos do interesse. A política pública de saúde não está acompanhando isso, né? Nós não temos professores, não temos residência para tudo isso, especialização, né? E numa canetada. Então, vamos assistir isso no Brasil todo, né? E a nossa preocupação com a saúde da população, atendimento básico, PSF, que podia fazer um trabalho também nessa área de prevenção às drogas, né? De cuidados da saúde, da poluição, do cuidado com o clima, da água. Né? A hora que você fala para o agente comunitário que ele também tem que ver a dengue, não, mas tem a equipe da dengue, né? Não, mas você também tem que ver, né? Não, mas aí já não é da minha, né? E tem que todo mundo estar atento a isso, todo mundo tem que dar as mãos, né? Professor, 2 perguntas em uma. Quem fuma mais, homem ou mulher? E a curto prazo e a longo prazo, qual tipo de cigarro faz mais mal? Tá. Todo cigarro faz mal. Não existe o bonzinho. Tudo faz mal. Não existe... eles lançaram, incrível, né? Como que a mídia consegue, né? Inclusive até na Folha de São Paulo. Né? Eu acompanhei e, assim, é uma tentativa de fazer uma
uma prevenção como a forma menos agressiva, como fizeram essa. E não existe forma segura de consumo, nem de tabaco, nem uma forma de inalatória. Então todos fazem mal. De uma forma ou de outra, no momento ou outro. O cigarro eletrônico está matando adolescente. Ponto. Não existe forma. Estão discutindo sobre liberação ou não. Você falou que nas festas estão usando, né? E a gente vê mesmo. Então existe um país paralelo ao que a norma mantém. Temos ciência disso. Quem fuma mais? Os dois fumam atualmente. Até os anos 70, os homens fumavam mais, né? Então não podia faltar cigarro na frente de batalha. Você pega a Segunda Guerra, todo mundo fuma, o médico fuma, todo mundo fuma. Na Revolução Feminina, o modo, né, os acontecimentos da França 68, as mulheres começaram a fumar. E a indústria do tabaco pegou esse gancho e colocou uma propaganda assim: seja dona do seu nariz. Uma propaganda de uma marca de cigarro para a mulher. Então ela, no centro de um apartamento, como se fosse dela, de uma sala, ela no centro, seja dona do seu nariz, o namorado do lado, mas ela era e ela fumando. Quer dizer, as mulheres passaram a fumar mais. Tá? E as mulheres são mais difíceis de parar de fumar. Elas têm uma dependência química maior, junto com a ansiedade. E na menopausa, aumenta o risco da mulher fumante. Ela envelhece mais rápido, pode fazer o tratamento de pele que for, aumenta o risco de câncer, de todos os tipos, né? Então, eu acho que é muito mais prejudicial para a mulher. Então, as mulheres não tinham tanto câncer de pulmão, passaram a ter, além dos tumores já normalmente relacionados à parte hormonal, que você sabe muito bem. E hoje nós temos que as meninas estão tomando uma quantidade maior de álcool e também estão fumando mais. Os adolescentes estão aumentando esse consumo de novo, né? Mas eu vejo que a mulher é muito mais prejudicial em relação à hipertensão, o enfisema é mais grave, o impacto é muito maior, né? Até agora a gente abordou muito, né, os malefícios, a dificuldade em parar de fumar. Como uma droga, né, João? Sim, mas o paciente resolveu parar de fumar. Aí nós temos estratégias, né? O que é mais comum? O paciente ele procurar ativamente a esposa levar o marido ou o marido levar a esposa para uma consulta. Ou a mãe levar o filho, mãe a avó levar o filho. E a partir do momento que existe essa busca, quais são as alternativas que a gente tem para ajudar esse paciente a parar de fumar? Desses aí, nenhum vai dar certo. Quem leva alguém para parar de fumar, esquece. Infelizmente, não. Existe algumas fases, né? Primeiro, o grau de dependência química, como qualquer outra droga, e o grau de motivação. Não existe remédio para parar de fumar, nem para parar de beber, nem para parar de usar nenhuma droga. Envolve, primeiro, a decisão pessoal. Eu quero parar, eu sei que eu vou sofrer, porque vai ter que enfrentar a síndrome de abstinência. O que os medicamentos ajudam? A diminuir um pouco a síndrome de abstinência. Remédio sozinho não funciona. Então precisa ter um grau de decisão, mudança de hábitos, mudança de comportamento. Se ele toma café, parar de tomar café, escovar os dentes após o almoço e jantar, praticar atividade física e ter o acompanhamento de uma terapia cognitivo-comportamental. Se você não tiver uma equipe, né, assim, uma enfermeira, uma psicóloga, entendeu? Nenhum profissional de saúde faz nada sozinho, tá? Então, se você tem lá numa unidade de saúde, num postinho, o médico para orientar em relação a
aos cuidados da abstinência, a psicóloga para fazer as reuniões, a enfermeira fazendo a verificação de pressão, acompanhamento, o agente comunitário indo visitar, ver se, né, não tem cigarro em casa, como é que está indo, né? Ensinar a criança na escola que quando chega o dia das crianças, que ele quer um brinquedo, e mostrar na aula de matemática quanto custa, né? Em alguns países fizeram isso, né? Mostrar para a criança que você está querendo o quê? Tal brinquedo custa caro. Seu pai fuma, sua mãe fuma. Vamos ver quanto a conta que o consumo por dia ou por mês. 2 meses compra o brinquedo. Aí sim você vai arrumar uma sarna para coçar, né? Ele aprende matemática, vê o que ele, né? E o quanto que está sendo queimado. Então nós temos uma população exposta aos malefícios do tabaco, vão ficar mais doentes, né? Tem menor poder aquisitivo. Então quando a gente vê por faixa de ganhos, quem ganha muito, fuma menos. Quem ganha pouco, fuma mais. Fica mais doente, gasta mais, né? E está mais suscetível. Então, nós sempre falamos dessa diferença de social que nós estamos criando, uma sociedade muito isolada uma da outra, e que as pessoas mais suscetíveis são as que recebem menos informação, né? Então é ali que nós temos que atuar, né? Então, quando nós íamos nas escolas, nós íamos mais no período noturno, que era o pessoal mais suscetível. Não adianta ser, né? E aí sim a gente vê, né, a real situação deles e aprender com eles, né? Cada paciente que para, ou que tem uma dificuldade, não existe uma fórmula, né? Eu acho que exige tudo isso, mas a decisão inicial é eu quero. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Cada vez a gente aprende com o paciente. Dependência química ainda, a medicina precisa evoluir bastante. Nós não... Na sua opinião, a estratégia mais eficaz seria impedir que alguém comece a fumar ou fazer alguém parar de fumar? Não, a estratégia fundamental é tentar levar uma informação que é aquilo que o João colocou, mas já sabe que faz mal. Talvez esse tipo de informação que a gente tem que levar, talvez não seja essa. Não é criar curiosidade sobre aquilo. Talvez eu estou pensando ainda que informação, né? Hoje o mais importante é a linguagem. Qual a linguagem que vai dar impacto naquilo? Aí nós precisaríamos de pessoas dessas equipes de marketing, né, que informam tanto para o mal, também para o bem, né? Mas é melhor a prevenção. Isso na medicina preventiva é tudo que a gente consiga, né? E é interessante isso. Quer ver que você levantou? Estamos na época da mamografia. Quantas mamografias nós precisamos para detectar um caso, né? Uhum. Quantos cateterismos nós temos que fazer para curar um paciente por infarto? Tá? Olha o custo disso em saúde. E quanto a gente gasta para ajudar de cada 100 pacientes para parar de fumar? A nossa conversa. Então, isso aqui custa muito menos do que você fazer 100 cateterismos. E você vai proteger o indivíduo de infarto, de AVC, de derrame, de enfisema. O senhor acha que uma super tributação poderia inibir o consumo? Nos países que foram feitos esse tipo de abordagem, funcionou muito e funciona, né? A questão é que nós temos uma fronteira
tudo passa, né? Então, você fazer eles alegam que vai aumentar o contrabando. Só que o contrabando de cigarro tem que passar carreta, né? Então, não é diferente de passar alguma outra droga que vem escondido não sei aonde. Então, teria que fiscalizar as fronteiras para que, às vezes, a fabricação é aqui, vai para lá, volta, são carretas transitando, né? Então, eles alegam que não pode subir mais porque tanto a bebida quanto o cigarro no Brasil são os mais baratos, né? A bebida é uma das mais baratas do mundo. Nosso pedágio é caro. Nos outros países o pedágio é barato. Sim. E então nós estamos na contramão. Mesmo a indústria de bebida alcoólica, qualquer um que vai para outro país vai comprar alguma bebida, fala, nossa, mas como é caro, né? Porque é muito tributado, né? Então, nós temos essas questões, né? Como é que passa a carreta para lá e para cá? Não é uma, centenas para poder fornecer tudo esse. Então. Talvez o controle seja mais fácil do que outros tipos de droga, né? Como Muito, você disse muito, tá visível muito. ali. Então, essa é. Nos países que isso foi feito, e nós temos países que terão tabaco zero na Europa, os países, se eu não me engano, a Dinamarca, não sei que ano, acho que no Congresso Europeu falaram, e a Europa vai ter o consumo de carbono net zero em 2035, quer dizer, então enquanto eles estão discutindo de uma forma importante a poluição ambiental, a qualidade do ar, nós estamos vivendo um calor assustador, e todo mundo fala, ai que calor, mas por quê? Porque nós estamos vivendo El Niño. Na Amazônia é uma seca danada, morreram 100 botos cor-de-rosa no rio Tefé, margem dos Solimões. A dona Guiomar foi professora de geografia e explicava margem direita, margem esquerda do rio Amazonas, né? E caía na prova também, né? Então nós temos que ter uma discussão, né, disso, e sem fins ideológicos, porque se você defende, às vezes, uma visão um pouco mais de uma forma, uns te acusam já de alguma linha. Se você faz uma outra abordagem, outros te acusam já de outra, né? Então, a ideologia tomou muito conta, né? Se a gente vê isso nos nossos amigos, na família, tudo, contaminação ideológica, não pode discutir mais nada, né? De questões, ainda mais falar de poluição, de qualidade do ar, da água, de alimento, né? De índio, então, se você falar, né? Complica, se for defender, né? O paciente tabagista, ele é complicado por conta de tudo isso que a gente já discutiu, por conta da dependência. E ele adora fazer um exame, às vezes ele faz um exame que não tem nada a ver com o tabagismo e ele conta para todo mundo que ele tá com o exame normal, que o cigarro não faz mal. É muito comum ele falar isso. E tem muito da crença de que eu tô fumando, não tá me fazendo mal, tá tudo bem, e que eu vou parar de fumar e aí não vou ter tido nenhum tipo de lesão. Isso é um mito. São fakes, né? Faz parte você acabou de citar 2 fakes, né? Enraizadas, tidas como verdadeiras. Uma fake, o que eu falei para você, foi o do paieiro. Isso é tido como uma verdade absoluta, né? E é fake, né? Então, quando a gente entra vai começar a procurar, né? Tinha no para-choque do caminhão do meu avô, o mundo é uma mistura de mentiras, né? Isso em 1940, sei lá quando, né? Então, eu aprendi muito com meu avô, né? Então, nós estamos... então, sempre existiu o fake, né? Em eleição, então, tinha fake toda vez, né? E agora estão assustados com tanto de fake. Mas são mitos, né? Não existe esse exame. E o fumante, além dele
a gente não conseguir detectar, não tem um exame marcador, né? O cigarro leva alterações genéticas, a epigenética, expressão de genes, para as próximas gerações. Então, a avó fumou, a linhagem neto-bisneto tem algumas alterações epigenéticas, isso já foi bem estudado, de mudanças, né? Então, às vezes a pessoa nunca fumou e tem câncer de pulmão. Ela, como? Não, com poluição, com todos os outros fatores, né? Material particulado, queimadas, incêndios, e o fogão a lenha, outros fatores. Mas essa chavinha, ela foi mudada porque já existia uma predisposição, né? Talvez tenha sido lá atrás também para câncer de mama, não é só para pulmão. Então, isso, ele não provoca mal a própria pessoa, como quem está ao lado, fumante passivo, como as próximas gerações. Olha o estrago que isso provoca. E eles estão tentando dar outra embalagem para o mesmo produto, né? E nós estamos batalhando contra aqui, né? Muito obrigado pela... Se eu puder continuar falando disso, senão daqui a pouco também... Não, vai falar. Me faz lembrar aquela propaganda Venha para o Mundo de Marlboro, lembra? Sim, infelizmente faleceu o ator. O ator de câncer de pulmão, né? Que ironia. E é interessante, né? Que quando eu não consegui achar até hoje, na justiça americana tem ganhos de causa, tem filmes, né? E o paciente ganha na justiça sobre os malefícios que o cigarro provocou na saúde. E no Brasil eu nunca vi assim um ganho de causa, né? É interessante, porque a gente não presenciamos isso. Parece assim que entra como, isso é liberdade individual, cada um faz o que quer, ele provoca a doença. Então é meio esquisito, né? Como é que você mesmo provoca, se auto-intitula, eu sou culpado, né? E na justiça fala, não, você não pode se auto-intitular culpado. Eu não entendo de justiça, mas é complicado. Você vê que é questionável o nosso arcabouço de medidas, né? Algumas cidades têm até dias municipais contra o tabaco, né? Já propus alguns colegas, alguns amigos vereadores, nós também não temos, para instituir nas escolas, para fazer... Dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate. Nacional, mas as cidades, Porto Alegre, tem um dia municipal, para que as escolas, entendeu? Curitiba, né? Então, nós temos esses dias, já que temos tantas leis, né? Então, quando é para tentar divulgar algo, né? Nós não temos, né? É uma então, pena. Professor, eu queria fazer mais uma dupla de perguntas. O que é fumante passivo? Que riscos ele corre? E é nítido o impacto no prejuízo do olfato, do paladar, da capacidade respiratória do tabaco. A pessoa fumou 10, 15 anos. Para de fumar. Quanto tempo e qual o percentual de recuperação do dano causado pelo tabaco? Vamos começar por essa última. A pessoa parou de fumar hoje, tá? Daqui 40 minutos, a frequência cardíaca dele já começa a cair, né? Nós temos, assim, uma melhora muito rápida de alguns parâmetros, tá? Depois, mais ou menos de um mês, o olfato, o paladar, a pessoa fala, nossa, que gostoso que tá o feijão, né? Então, às vezes, nós temos até que cuidar para que a compulsão não vire alimento, né? Então, depois de um ano, né, que são os benefícios tardios, o risco de infarto já cai 50%. E depois de 5 anos,
nós já temos o risco de câncer também já para 50%. Então, nós temos benefícios rápidos e lentos, né? Então, parando de fumar, ele tem benefício de saúde. Atendi uma paciente hoje que parou de fumar porque ela teve um infarto. Uma senhora, que gracinha que ela tá, bonita, engordou, ela tava magrinha, coradinha, melhorou o humor, melhorou o sono, melhorou a disposição, tá fazendo exercício, né? Tive um outro paciente no postinho, lá no centrinho, que ele tava para amputar a perna, né? E precisava parar de fumar. Ele parou de fumar, na outra semana a perna dele estava rosadinha, não foi necessário, porque ele parou de fumar. Foi assim, eu nunca vi aquilo, uma mudança rápida. Agora, tem lesões, né, como um enfisema, fica a vida toda, né, mas reduz o risco de câncer. Nunca é tarde para parar de fumar. Hoje atendi uma paciente de 80 anos, ela falou, doutor, mas eu cheguei até aqui, né? Eu falei, mas a senhora diminuiu, não diminuiu? Da outra vez que a senhora veio, estava chiando, né? Começou a usar broncodilatador, melhorou. E a senhora não melhorou depois que reduziu o cigarro? Melhorei muito, tô caminhando, vou no mercado. Falei, se a senhora parar de fumar, a senhora vai melhorar mais ainda. Então, o benefício existe, melhora muito a circulação. Agora, tem casos que a dependência está muito alta, o paciente já tem uma lesão crônica de neurônios, de cognição, de comportamento, de entendimento, aí já é um processo mais difícil, né? Então sempre é bom parar de fumar, sempre o paciente melhora o estômago, melhora a digestão. E o fumante passivo, se você entra num carro que a pessoa fuma e você não é fumante, tá? Mesmo a pessoa não fumando, você tá fumando, porque o cheiro tá ali no plástico, né? Entendeu? Então, olha só, e se o paciente está fumando, ele é o motorista, ele tá fumando, né? Ele tá inalando a fumaça, tá inalando depois o efeito secundário, que é a fumaça que está no ambiente, e depois o terciário, que é o que ficou impregnado. Então, são mais de 1000 substâncias químicas, né? Você tem desde veneno de rato até, né, produtos radioativos, né? É uma gama, né? E o cigarro eletrônico cria poeiras, micro substâncias que provocam a lesão pulmonar, né? Provocam uma reação química gravíssima. Então, nós estamos lidando com uma bomba atômica, né? Inalando, mas dá prazer. Então, tudo pelo prazer, né? Nós vivemos numa sociedade né, que tudo o que importa é o prazer. Então, diferente do que o mundo, como o mundo foi feito e o que a gente está fazendo dele, né? É um desafio imenso, né? Já começou por aqui, de vocês fazerem de falar dessas perguntas difíceis, né? Já é um desafio responder e tanto profissional de saúde que fuma, né? Às vezes você vê, o paciente vai ao médico e o médico fala pra pessoa que tem que parar de fumar. Mas e ele olha no bolso, tá aquele maço de cigarro. A maioria dos meus chefes de pneumo, eles fumavam, né? Depois foi parando, né, gradativamente. Pois é, a dependência, os médicos foram, dentre os profissionais, né, os que mais reduziram o consumo de tabaco, né? Porque a propaganda era direcionada aos médicos fumando na Segunda Guerra. Então, o efeito do cigarro no sistema nervoso era tão grande que podia faltar alimento, armamento, mas tendo cigarro, a pessoa fica, né, podia ver toda aquela desgraça, tudo aquilo que é de mal e ruim, e o cigarro, né? Então, os médicos fumando né, realmente uma situação que me deixa desconfortável, né? Então,
Não só os médicos. Uma vez eu cheguei em casa e vi um grupo de amigos, filhos e tudo, com um narguilé em casa. Eu falei, ô, gente, mas vocês estão, então? A gente falando aqui, então não estamos vendo só os outros, estamos vendo também, todos nós estamos sujeitos, dentro da nossa casa, dentro dos nossos hábitos, a ter um risco desse, né? Então a gente tem que estar sempre atento, sempre orientando, sempre, né? Então acontece, né? Eu fui pego, né? Vamos saindo aqui criticando o cigarro, chegar em casa e... oh, mas... Ô tio, vamos fumar aí também. Então, saindo daqui, né? Professor, recentemente nós temos visto o ressurgimento de uma série de doenças. Sarampo, que até então era considerado erradicado no estado de São Paulo. E também inúmeras matérias dizendo que os casos de tuberculose têm aumentado. E principalmente numa faixa etária de jovens. O que se explica isso? Quando você lê tem um livro que chama Armas, Germes e Aço, no Fronteiras do Pensamento da Folha do ano passado ele veio, né, um pesquisador, que as sociedades que conseguiram esse controle, elas foram bem sucedidas. Tem um outro livro que fala sobre como as grandes civilizações caíram, né? E uma das principais vitórias, talvez, do Pizarro, quando ele conquistou a América, foi que ele trouxe a gripe, né? E dizimou os povos originários. Os povos originários, né? Então, nós tivemos a peste negra, que dizimou quase a Europa toda, e a tuberculose é talvez a doença descrita uma das mais antigas, junto com a hanseníase, né? Então tem lá, e Deus lhe trará a tísica, né? Que é a tuberculose. Fatores, vamos lá. Eu acho que a tendência das infecções, né, cada vez, tanto por fungos, bactérias e outros micro-organismos, principalmente os vírus, ela se dá primeiro com essa comunicação global de voos. Nós vimos isso da Covid. E a Covid, vamos pegar a Covid como, né, causa de pneumonias, porque ela se transmite pela via inalatória. Essa via inalatória, ela se dá pelo acúmulo e proximidade das pessoas, a urbanização. Quando o homem era um caçador-coletor, ele podia morrer com um ataque de uma onça, cair da árvore, mas nunca de infecção. Por quê? Né? A convivência com os animais, pássaros, era assim, eu peguei para consumir, né? Então, nós tivemos a gripe aviária, que veio pela transmissão das aves. Nós temos pneumonia por hipersensibilidade, por calopsita, nós temos pneumonias por hipersensibilidade por parede mofada, por travesseiro de pena de ganso. Tive paciente, a causa da tua pneumonia né? Temos a poluição ambiental, que altera a biodiversidade e altera o microbioma das vias respiratórias. Não só digestivo tem microbioma. Quando eu ensinei para vocês, desculpa de não ter dado mais de mim, de ter ensinado mais, mas eu também aprendi depois, né? Eu não falei nada de Covid na época porque eu nem sabia. Mas sempre existiu essa preocupação com os vírus. E nós sabemos que a via aérea, ela não é estéril da laringe para baixo. Ela tem micro-organismos. E quando nós vivemos num ambiente poluído, né, com poluição do ar muito ruim, China, nós aqui com um tempo seco, alto nível de poluentes no final da tarde, gases de queimadas, de incêndios, micropartículas, né? Eles lesam a via respiratória. Então nós temos maior contato entre pessoas e também uma menor proteção das vias aéreas.
isso leva a uma transmissibilidade muito exagerada. E também, no caso do sarampo, que era uma doença praticamente erradicada, justamente pela, provavelmente, não vacinação, né? Para a tuberculose, nós ainda não temos uma vacina 100% efetiva. Nós temos a vacinação antes do primeiro ano, mas ela protege contra as formas graves para recém-nascidos e crianças, mas não protege nos adultos. Mas tudo do nosso comportamento, né, frente à nossa invasão em meio ambiente, por exemplo, florestas, né, derrubadas, mudança, e com esse aumento da temperatura do El Niño, nós vamos ter o aumento da dengue para dezembro, né? Nós vamos ter o aumento da malária, nós vamos ter... Então, os vetores também, né? Então, essa dinâmica que nós não enxergamos no nosso dia a dia, né? Ela está ocorrendo, tá? Então, teve um artigo, né, agora recente, o impacto das mudanças ambientais nas vias aéreas, né? Então, causando, provocando lesões, rinite, sinusite, asma, exacerbação das doenças, crises de falta de ar. Então, nós estamos dentro de um planeta Terra e nós temos que cuidar disso tudo, né? Então, aquecimento das águas, dos mares, vê como está tudo relacionado, né? Não existe um único fator. Como nós estamos mudando tudo, e que nós vamos deixar para a próxima geração? Ah, essa floresta é minha, vou derrubar. Pô, mas está aí milhares de anos, e você em um ano vai derrubar tudo, e quem veio antes, quem vem depois, né? Então, acho que tudo é nosso, podemos causar esse estrago. E o rebote vem, né? Então, teremos novas infecções. Teremos novas bactérias, novas transmissões, e o nosso comportamento é que vai ditar isso. Então, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Quem tiver essa resposta... E tocando no assunto da tuberculose, a gente sabe que o tratamento dela acaba sendo exclusivamente no setor público, correto? Correto. E aqui em Catanduva, onde alguém tiver com alguma suspeita, vai na unidade de saúde, tem algum ambulatório específico? Quais são as orientações para a nossa audiência? A tuberculose, em alguns países, ela... quando eu fazia residência, por exemplo, eles haviam determinado que no ano 2000 iam erradicar a tuberculose. Isso era 1980 e pouco, né? Entrou 2000, não erradicamos, né? Aí a tuberculose começou a apresentar formas resistentes, micobactérias resistentes ao tratamento. Então nós temos uma doença que já tem milhares de anos, né, reconhecida, e tem o antibiótico para tratar, tá? Daqui a pouco vai sair uma vacina também para isso. Mas por que tem, então, né? Porque às vezes as pessoas lidam com um sintoma chamado tosse. Todo mundo para a gente no corredor, na rua. Ô, doutor, quero um remédio para tosse. Mas precisa ver do que é essa tosse. Tosse mais de um mês, né? Ela tem que ser investigada. Não é para ficar tomando xarope. Não existe xarope São João para todo tipo de tosse. A tosse pode ser por refluxo, a tosse pode ser por sinusite, pode ser por tuberculose, né? Então, que ele tem que fazer? A tosse tá demorando. Teve um resfriado que não melhora, já tem um mês com tosse. Às vezes parece que teve febre, parece que tá emagrecendo, tá meio... Vai na unidade de saúde, qualquer unidade de saúde, tá? E faça um exame simples de escarro, né? Então, existe o remédio, o antibiótico. Nós só eliminaremos a tuberculose quando toda tosse persistente, que está demorando um mês, fizer um exame de escarro. Pronto, vai lá, então, põe um copinho,
vê se tem alguma coisa, já toma um remédio. Você não transmite para sua família, você não transmite para mais ninguém, tá certo? Qual que é o problema? O problema é que as pessoas melhoram rápido e o tratamento é prolongado. Então ele para de tomar o remédio, porque melhora rápido, né? E aí ele passa a transmitir de novo, né? Mas o grande culpado da tuberculose, acho que somos nós mesmos, que demoramos, não acreditamos na tosse, todo mundo quer dar um xarope para tosse, e muitas vezes nós mesmos achamos que não é tuberculose, mas quando você investiga, acha a tuberculose lá escondida como uma das causas da tosse. Porque inicialmente todo mundo vai falar, não, vamos, né? Não pensa na tuberculose, mas tosse persistente, procure a unidade de saúde, né? O agente comunitário vai levar o remédio na tua casa, você vai tomar o remédio, vai curar, né? E vai proteger a família toda, né? E então eu acho que esse é a informação mais importante, né? Tentar descobrir por que tá tossindo e por que tá demorando para passar, né? Sem contar que é uma doença de notificação compulsória, né? Tem que pesquisar o entorno, Transmite para né? todo mundo, o entorno, um né? problema muito sério, Muito. né? E às vezes nós temos transmissões em grupos de risco, por exemplo, dentro de uma unidade de detenção, né? Nós temos grupos que não têm moradia, né? Que transmitem. Nós tínhamos até o pessoal que tinha uma paciente, fizemos diagnóstico de tuberculose e saía na rua falando que precisava de dinheiro para comprar o remédio que é do serviço público. Então todo mundo, né, dava dinheiro para que ela pudesse tratar, né? Mas já era aquele jeito brasileiro tirar proveito né, da condição de entendimento dela né, do paciente, né? Isso a gente não julga, mas o remédio tinha. Né? Então é complexo, né? Não é simples tratar a doença, né? O paciente, é o contexto que ele tentar tirá-lo daquele contexto, tentar, né? Se existe tuberculose com a dependência química, aumenta o risco. Pacientes que não têm moradia, às vezes a gente conseguia alocar em algum hospital de retaguarda para ficar tomando o remédio. Às vezes precisava da ajuda do judiciário, de outras da assistente social. Então você vê que é um trabalho em conjunto da farmacêutica, do agente comunitário. Ninguém faz nada sozinho, né? Saúde é todo mundo no mesmo barco, né? Isso é tão verdade que eu e o João, a gente quando tá preparando a pauta, a gente sempre tenta, de uma maneira tendenciosa, né, um viés de que pessoas falem de tratamentos que você consiga encontrar no SUS, né? Que é o grande desafio. A gente não vai falar de coisas que não tem no SUS, porque senão o podcast perde um pouquinho da razão. E nós temos que defender o SUS. Sim, nós aprendemos no SUS. E a pneumologia, ela veio da tuberculose, né? O sanatório aqui, meus professores de residência, alguns tiveram tuberculose na faculdade, por isso que fizeram, né? Ficar em Campos do Jordão. Então, todos eles tinham passado pela doença. Então, eles tinham, assim, um cuidado, uma identificação muito grande. Isso passou pra gente. E nós temos que procurar esse diagnóstico, né? Nós temos que ir atrás do paciente, fazer a busca ativa. Aquele agente comunitário que viu lá o paciente tossindo muito, vamos lá fazer um exame de escarro, né? Então, talvez a resposta seja busca ativa, tá? Dos agentes de saúde. Isso é SUS, gente. Isso somos nós lá né? Na frente mesmo, né? Lá no postinho do João. João né? do postinho. João do postinho, né? Que faz tudo faz a isso. Diferença. Faz a diferença na pneumologia. Eu tô tendo a oportunidade de sentar numa mesa com 2 ex-secretários de saúde. O professor Renato, que foi secretário no primeiro mandato do irmão,
e mais recentemente o João. Eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. Num cenário hipotético em que não tem o dinheiro como limitador, tá? O que o senhor faria para as pessoas não fumarem? Tá. Eu já coloco assim, no ambiente que não tem o recurso, que não tem, né? Eu montamos esse programa, né, de tratamento, conseguimos pelo SUS, só existia pelo SUS o tratamento com as equipes, né, tinha lá no posto, aqui no centrinho com a Rebelato, né, nós tínhamos uma equipe muito legal, muito boa, psicóloga, todo mundo, e foi legal, criamos um centro regional até, então foi muito bom. Eu acho que junto com a dengue, nós fizemos algumas campanhas nas escolas. Eu acho que a parte preventiva nós não tínhamos ainda. Nós tínhamos herdado na época as unidades de saúde, todas elas prontas, mas sem cadeira, sem mesa, sem profissional de saúde, sem ninguém. Conseguimos trazer o João, né? Eu acho. João é um menino bom. João é um menino bom. Até hoje ele talvez uma das decisões que eu tenho assim de alguns profissionais de saúde foi ter trazido o João, ter convidado o João, insistido, né, para que ele viesse, porque, né? Então, primeira coisa, treinar as equipes. Eu acho que com o que tem dá para fazer. Né? Então, treinar os agentes, nós fazíamos palestra lá no centro de zoonose, que reformamos na época, tinha uma sala grande, equipamos as unidades de saúde e treinar, né, os agentes, né? Treinar as equipes de saúde para que levem a informação. E também na época, o secretário de Educação, nós fizemos uma tentativa, depois não foi para frente, nas escolas. Algumas nós conseguimos, outras não. E colocar essa parte, essa educação de quanto custa o cigarro, colocar na aula de matemática, né? Tentar abordar, não é chegar naquela palestra lá, todas as crianças felizes porque não vai ter aula, porque você vai falar alguma coisa, né? E vai falar tal, né? Eu acho que tem que fazer parte do dia a dia, né? Eu acho que através desses meios novos de comunicação, agora com a inteligência artificial, melhorar a nossa educação, né? E aí a gente consegue levar mais, né? Conseguir contrabalançar as fakes, né? Acho que tá tudo na nossa mão. Acho que é que o Zac falou, nós temos que ir para cima. João, quer complementar? Bom, primeiro agradecer as palavras do professor e obrigado por ter me trazido. Opa! Então eu vou te dar um spoiler. Tá. Eu tinha acabado de chegar em Catanduva e eu era mastologista. E não tem o cargo de mastologista na rede pública. O professor Renato falou, Eduardo, preste o concurso para ginecologista. Eu fui alocado no solo sagrado e eu atendi a mastologia. Também devo ao professor. Tá vendo? Muito bem, então temos dois aqui devedores. Imagina. A gente paga uma para ele. Tá Eu tudo que certo. agradeço de vocês terem entrado, né, para o serviço público. Que bom, né? Eu acho que uma conquista na época e eu fico muito gratificado, né? De todos os outros que entraram na ENCA para fazer visitas domiciliares. Nós criamos na época o grupo da ENCA. Que não tinha, né, como concursado, eram contratações temporárias, enfim, ninguém faz nada sozinho, né? Sempre tem toda uma equipe e deixamos de fazer muita coisa, sempre a gente erra, né? Ninguém Mas se esforçou, isso que é importante. E estar no serviço público é muito complexo, né? Não é fácil. O cargo de gestor público, ele
ele te cobra muita coisa, ele te cobra disponibilidade, você teria que ter uns 3 clones para trabalhar junto, para conseguir resolver tudo, Todas as porque demandas da não dá, população e muita demandas de coisa. colegas, né? Então, às vezes eles criam colegas, né, médicos, que eles criavam algumas situações que não cabiam no serviço público. Então, eu perdi muitos colegas médicos, assim, de amizade, porque, não, mas não dá isso. Não, mas sempre foi assim. Não, mas não... Aí você toma, né? Faz Exatamente. parte também, não Sim. adianta. Não tem como ser Não diferente, tem né? como ser diferente. A Mas gente erra, tentando acertar. só para né, responder que você trouxe a pergunta também, concordo plenamente com tudo que o professor falou, mas eu acho assim, a visão do trabalho massivo dentro das escolas, principalmente das escolas infantis, para você poder sensibilizar aquelas crianças e elas já crescerem com a ideia de que o cigarro não é legal, e além disso elas se tornam agentes domésticos. Dentro de casa as crianças tendem a replicar e a cobrar os adultos daquilo que eles aprendem na escola. E ainda vou mais, traria uma disciplina dentro das escolas que fosse uma disciplina obrigatória, que ensinaria sobre tudo o setor público, como funciona o setor público, não só a saúde, a educação, a assistência social, porque a população também perde muito do serviço público e não sabe utilizar. Não sabe utilizar. Mas você vê que todo o nosso encerramento, assim, a gente sempre quer levar tudo para a escola, né? O coitado do professor já tem que lidar com uma situação, né? Eu, agora não atuo mais como professor, mas né, eles têm demandas bem difíceis, né? As crianças hoje têm uma outra reivindicação, né? Os pais. Então é difícil, tá? Não é tentar fazer nenhuma lavagem cerebral, mas tentar fazer parte do dia a dia, da mesma coisa que escovar um dente, Exato. né, questões de higiene, né? Mas não de, né, cada um vai seguir a vida que, né, nós não podemos julgar nenhum dependente químico, né? Não é não é julgar de valor. Às vezes o paciente fala assim, não, mas eu tenho que tomar vergonha na cara. Falo, não é vergonha, é uma doença, né? Então, nós não temos que culpar o doente por estar doente, né? Tentar ajudá-lo a sair, né? Mudar essa outra fake que é porque ele que não é a situação nossa, das situações na vida, e que às vezes a gente desenvolve uma dependência química, todos nós estamos sujeitos, né? E mostrar para ele que isso também é uma fake, não é falta de vergonha, não é falta de nada, é uma doença que precisa ser tratada com uma equipe, né? Legal. Muito Como bom, está né? o nosso tempo, Eduardo? Infelizmente, acabando. Tem que falar pro professor parar de falar. Agora não vai ter Mas você sabe que nós tivemos uma aula aqui hoje, hein? Foi uma aula. Professor, e o bacana é que ele não muda o tom de voz, né, cara? Ele fez lembrar em 1994, cara, segundo ano de FAMECA. Aquela mesma voz serena pra cá. Aí entrava o Olavo, gritava, o Anovazzi gritava, Nossa, e ele mantendo ali boa. tudo calminho. É um gentleman. Poxa vida, muito obrigado de vocês terem participado e dar mais essa chance da gente conversar, né? Legal. Com ex-alunos, né? E agradecer mais uma vez, né? Nós que agradecemos. Que essa informação possa ajudar pessoas, né? Ajudar os pacientes, familiares, tenham paciência em lidar com isso, com todas as formas de dependência química. E nós estamos aprendendo também, não temos nenhuma solução, nenhum passe de mágica, nem abrir e fechar uma chavinha, né? E gostaríamos de ter esse, né? Mas tá jóia. Eduardo, então, finalizamos mais um episódio. Obrigado da sua companhia mais uma vez. Pra você também. Obrigado, professor. E antes de terminar, agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, por favor. Laboratório Santa Rita, Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Mercavejo e Vive Empreendimentos.
E aproveitando, convidar a nossa audiência para dar uma visitada no nosso site, é www.antesdaconsulta.com. Lá vocês encontram um link para o Instagram, Facebook, Spotify e YouTube. E vão poder assistir quantas vezes quiserem aqui a nossa entrevista com o Dr. Renato Macchioni. Gente, é isso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.